Olá, meu nome é Maurício Catuta, eu sou médico oftalmologista e hoje eu vou falar tudo sobre tempo de recuperação da cirurgia refrativa laser para eliminar o uso do óculos. No finalzinho eu vou deixar exemplos bem concretos do dia a dia para você entender melhor como que é o tempo de recuperação dessa cirurgia. Vem comigo! Antes de eu começar a falar sobre o assunto desse vídeo, eu vou deixar o meu telefone de WhatsApp aqui embaixo na tela para as pessoas que tiverem dúvidas sobre o que for falado nesse vídeo ou sobre qualquer outro assunto relacionado com cirurgia refrativa, eu vou ter o maior prazer de responder a todos que entrarem em contato comigo. Basicamente existem 3 fatores que influenciam no tempo de recuperação da cirurgia. O primeiro é a técnica utilizada, se foi PRK ou se foi LASIK. O segundo é o tipo de grau da pessoa, se é miopia, astigmatismo, hipermetropia. E por último, qual é a atividade que a pessoa quer exercer depois da cirurgia, porque cada atividade oferece um risco diferente de complicações pós-operatórias e nós vamos entender isso mais para frente. Com relação à técnica utilizada, sem dúvida o LASIK tem uma recuperação bem mais rápida. Geralmente no dia seguinte a pessoa já tem 100% de visão ou próximo disso, então ela já consegue dirigir um automóvel, já consegue utilizar celular, assistir televisão, computador também. Então já é possível retornar, voltar às atividades de trabalho geralmente no dia seguinte, desde que o ambiente de trabalho não seja muito poluído, porque ainda existe o risco de infecção nos primeiros 5, 7 dias aí da cirurgia. E desde que também a atividade de trabalho não ofereça risco de traumatismo direto para a região ocular, porque no LASIK um traumatismo, aí, principalmente nas primeiras semanas, pode complicar a cirurgia, pode causar um deslocamento do flap, que é uma espécie de um corte que é feito no LASIK, né? Isso eu converso sobre isso, eu falo sobre isso em outro vídeo, sobre as técnicas de cirurgia. Então, desde que o ambiente de trabalho seja um ambiente de escritório, qualquer coisa já dá para voltar no dia seguinte. Apesar da recuperação da visão no LASIK ser muito rápida, existe o risco de infecção na primeira semana depois da cirurgia. Então toda atividade que oferecer risco de infecção deve ser evitada para quem fez LASIK. Dr. Catuta, o que pode causar uma infecção? Então, basicamente toda substância que entrar em contato direto com os olhos nessa primeira semana. Então, por exemplo, água contaminada, suor do rosto, lenço, mão suja, maquiagem. Então, tudo que for entrar em contato direto com o olho deve ser evitado na primeira semana para quem fez LASIK. Então, a gente pede para a pessoa evitar natação, praia, né, água de piscina e praia, por causa do contato da água com os olhos. Lenço deve ser sempre descartável, não pode ficar indo e voltando para o olho, porque leva bactéria para o olho, né? Maquiagem também é bom suspender durante uma semana. E tudo que entrar em contato direto com os olhos deve ser evitado na primeira semana para quem fez LASIK. É como se tivesse uma ferida, né? É uma ferida mesmo aberta, e aí vai formando a casquinha da ferida, e essa casquinha, que é a primeira camada de células da córnea que está se refazendo depois da cirurgia, ela leva um período de mais ou menos uma semana para se refazer, e aí depois desse período já praticamente não tem mais risco de infecção, e aí já dá para retornar essas atividades. Lembrando que não existe muito restrição quanto a esforço físico, mas é importante lembrar que numa academia, alguma coisa, pode haver suor, né? Cair suor dentro do olho, então é bom evitar um pouquinho a academia nessa primeira semana, por causa do risco do suor dentro dos olhos levar a bactéria para dentro do olho. Um ponto importante que eu queria comentar para quem está pensando em fazer LASIK é o tempo de recuperação para atividades de impacto. Isso porque no LASIK existe um corte que é feito no olho antes de aplicar o laser. Esse corte é como se fosse a tampinha de uma pasta de dente. A gente corta a superfície do olho, faz essa tampinha e levanta essa tampinha antes de aplicar o laser. Aí a gente aplica o laser dentro do olho e no final da cirurgia a gente fecha a tampinha. A gente coloca essa tampinha no lugar de novo e essa tampinha gruda no olho, sem ponto, sem nada, ela vai cicatrizando. Acontece que essa cicatrização dessa tampinha, que a gente chama de flap, ela é muito sutil, é muito frágil nas primeiras semanas depois da cirurgia. E qualquer pancada no olho, contusão, soco no olho, pode ou enrugar ou deslocar essa tampinha e provocar problema na visão.
Então, para quem está pensando em fazer LASIK, isso é um ponto importante. Tem médico que afasta até um mês mais, ou chega a afastar até 3 meses de atividades que possam ter risco de impacto no olho direto por causa desse problema do flap. Então, a gente sabe que existem até relatos na literatura médica de casos que esse flap deslocou anos e anos depois da cirurgia com uma pancada mais forte no olho. Então, quem gosta de esporte radical, ou quem trabalha na área de segurança, que vai ter risco de um choque no olho, alguma coisa, uma contusão direta no olho, pensem bem antes de fazer LASIK, talvez a melhor técnica seja o PRK, precisa discutir direitinho com o seu médico, seu cirurgião, essa questão. O resultado final do LASIK a gente vê mais ou menos depois de um mês. Com 30 dias mais ou menos a gente já tem o resultado final. 85% dos pacientes ficam entre 0 e meio grau, o grau final. Lembrando que o laser tem uma margem de erro, mas então esses 85% ficam muito contentes com a cirurgia, satisfeitos e conseguem fazer todas as atividades da vida normal sem usar óculos, mesmo que fiquem com 0,25, com meio grau. Tem um pequeno grupo que vai precisar de um retoque, né? Se o laser errar demais, isso às vezes acontece, e sobrar um grau muito alto depois da cirurgia, a gente espera uns 4, 6 meses de cicatrização e a gente pode fazer um retoque, na maioria dos casos, para diminuir esse erro aí do aparelho e de tal forma que a pessoa consiga ficar entre 0 e meio grau, que é o ideal, para que esse grauzinho aí que sobre não incomode, ela consiga fazer as coisas do dia a dia. Então, resumindo, o LASIK, o grande apelo do LASIK é a recuperação da visão muito rápida. Já no primeiro dia você vai ter 90% do resultado já logo no primeiro dia, vai atingir o 100% lá pelo 30º dia. Tem que tirar mais ou menos 7 dias de afastamento de atividades que ofereçam risco de infecção e tem que tomar cuidado com a questão do flap, porque atividade de impacto com LASIK não combina, então tem que afastar talvez alguns meses de atividade de impacto. Bom, e no PRK, como que é a recuperação visual da visão no PRK? Com certeza é bem mais lenta do que no LASIK. A gente pode dizer que nesses primeiros 5, 7 dias a visão fica bem embaçada, nem tanto no primeiro dia, mas ela vai piorando progressivamente ao longo dos primeiros dias, até que o pico da inflamação ocorra, né, lá pelo 3º, 4º dia, e aí que a visão vai piorando mais, e depois ela vai melhorando progressivamente. Então nesses primeiros 5, 7 dias da cirurgia, a visão fica bem embaçada, como se a pessoa tivesse sem óculos ou como se a pessoa tivesse com a pupila dilatada. E não adianta nada colocar os óculos porque não vai resolver nada. Não tem nenhuma contraindicação com relação, por exemplo, ao uso de celular ou de computador. A pessoa pode usar, mas fica difícil usar com a visão cheia de sombra, embaçada. A visão também, o olho fica muito sensível à luz, fica lacrimejando nessa primeira semana. Então é difícil ficar muito tempo no celular, no computador por causa disso. Mas para quem conseguir, não tem nenhuma contraindicação de usar equipamento eletrônico nessa primeira semana do PRK. Com relação à dor, é bastante variável, mas com a medicação correta para a dor, geralmente a dor é só no primeiro dia e é uma dor geralmente que os pacientes referem como uma dor bem leve no PRK. Isso se for usado o colírio anti-inflamatório. É muito importante o uso do colírio anti-inflamatório não hormonal, que a gente chama, no pós-operatório do PRK para tirar a dor. A gente usa um arsenal de coisas para tirar dor, lente de contato, comprimido analgésico, mas o que realmente tira a dor é o colírio anti-inflamatório não hormonal. Alguns médicos até nem prescrevem, mas eu de rotina prescrevo nos meus pacientes porque realmente tira muito a dor. E quando um ou outro paciente sente uma dor um pouco mais forte no primeiro dia, mas no segundo dia praticamente ninguém mais sente dor. Então, com relação à dor, é uma coisa bem suportável. Na segunda semana do PRK, a visão ainda está razoável, né? Ainda não está perfeita. Vamos dizer que a pessoa já está com mais ou menos 60% de visão. Esse é um chute porque depende da velocidade de cicatrização de cada um. Mas geralmente na segunda semana a pessoa já está mais ou menos com 60% de visão, o que já dá para voltar geralmente às atividades do trabalho, com uma dificuldade, tendo que aumentar o tamanho da letra na tela, né, do computador para poder enxergar um pouco melhor, mas a maioria dos pacientes volta a trabalhar depois de uns 5 dias do PRK.
como eu disse, com a visão ainda mais ou menos. Para dirigir automóvel, a pessoa não vai bater o carro, mas vai ter dificuldade de ler placa de longe ainda nessa segunda semana. Então, para quem trabalha com isso, talvez seja interessante tirar um pouquinho mais de dias de afastamento. E a visão ainda oscila muito, a pessoa ainda sente, tem dias que está melhor, tem dias que está pior, fica incomodando, o olho raspando, lacrimejando, sensível à luz ainda na segunda semana. E lá pelo 15º dia, mais ou menos, os pacientes já estão enxergando bem, relativamente com nitidez na imagem. Para a maioria dos pacientes, é claro que isso depende da velocidade de cicatrização de cada pessoa, mas geralmente depois de 15 dias os pacientes já estão satisfeitos com a visão, com o PRK, e a visão vai melhorando progressivamente, mês após mês. O resultado final a gente vê com 6 meses, no PRK realmente tem uma recuperação mais longa, mas depois de 15 dias geralmente o pessoal está bem satisfeito com a visão, já voltando a dirigir, voltando às atividades normais, sem maiores problemas. A visão ainda oscila bastante no primeiro mês também, tem dia que está pior ou melhor, e a sensibilidade à luz é o último sintoma que vai melhorar no PRK. A gente vê pacientes que já estão enxergando bem, que já não sentem mais nada no olho, mas muitos meses depois da cirurgia eles ainda referem que tem uma dificuldade com a luz, que a luz ainda incomoda, então a gente vê bastante isso no PRK, mas isso vai voltando ao normal ao longo dos meses seguintes depois da cirurgia. E o resultado final do PRK é muito semelhante ao LASIK, 85% dos pacientes que ficam entre 0 e meio grau, grau final, e ficam muito contentes, conseguem fazer tudo sem óculos. E tem uma pequena parcela dos pacientes, talvez menos de 1%, que precisam de retoque, porque o laser acabou errando demais, lembrando que sempre o laser tem uma margem de erro mesmo. E nesses casos em que sobra mais do que 1 grau, geralmente a gente espera uns 6 meses, a coisa cicatrizar legal para a gente então operar de novo, fazer o retoque para diminuir mais o grau. Na grande maioria das vezes dá para fazer isso, e de tal forma que o grau fique entre 0 e meio grau, que é o ideal, para que a pessoa possa fazer tudo na vida aí sem óculos. Com relação ao risco de infecções, para o PRK a gente também recomenda o mesmo tempo de afastamento do LASIK, mais ou menos 1 semana a gente pede para ficar afastado de atividades que possam, que a pessoa possa ter contato direto com substância contaminada, um ambiente poluído, de novo, maquiagem, lenço sujo, mão suja, suor dentro do rosto de academia, né? Qualquer coisa que vai entrar em contato direto com os olhos, que possa estar contaminado, a gente pede para a pessoa ficar 1 semana sem esse tipo de atividade no PRK também. Com relação à atividade de impacto no PRK, essa é a grande vantagem em relação ao LASIK, porque o PRK não tem o flap, não tem o corte, a gente não faz aquela tampinha. Então 1 semana depois a pessoa já pode voltar a praticar artes marciais, luta ou alguma atividade, por exemplo, na área de segurança, que possa até levar uma pancada mais forte no olho, que não vai acontecer nada porque não tem o flap, não tem aquele corte lá. Essa é uma das vantagens do PRK sobre o LASIK. O tipo de grau também influencia na recuperação da visão. Em geral, o paciente que tem miopia ou astigmatismo se recupera mais rápido do que quem tem hipermetropia, qualquer que seja a técnica utilizada. Então, nos pacientes que fazem LASIK e têm miopia ou astigmatismo, geralmente no dia seguinte as pessoas já estão enxergando bem. As pessoas que fizeram LASIK, mas que têm hipermetropia, essas demoram até 20, 30 dias para começar a enxergar melhor de longe. Existe uma diferença grande aí realmente de tempo de recuperação. No PRK acontece a mesma coisa. Só que o PRK tem a recuperação mais lenta do que o LASIK. Então, pacientes que têm miopia, astigmatismo e vão fazer PRK, eles vão começar a ficar satisfeitos com a visão, uma visão mais nítida, mais ou menos depois de 15 dias, como eu comentei anteriormente. Pacientes com hipermetropia que fizeram ou vão fazer PRK, esses já levam 30 dias, às vezes até mais, para a visão de longe melhorar. Então, existe uma diferença realmente no tempo de recuperação, dependendo do tipo de grau. Eu deixei para o final do vídeo para comentar o tipo de atividade, como o tipo de atividade influencia no tempo de recuperação da cirurgia. E para entender isso é mais fácil entender com exemplos. Então eu vou dar exemplos bem concretos aqui do dia a dia que a gente vê no consultório, que as pessoas perguntam para a gente. E eu vou falar caso a caso, os casos mais comuns aqui para você entender quanto tempo leva para se recuperar, para exercer cada atividade aí do dia a dia, as mais comuns. Vamos lá.
Pacientes que têm miopia ou astigmatismo e fizeram LASIK já conseguem voltar a dirigir geralmente no dia seguinte da cirurgia, já enxergam o suficiente para ler as placas de trânsito à distância. Os pacientes com miopia ou astigmatismo que fizeram ou vão fazer PRK, esses vão precisar de um pouco mais de tempo, entre 10 e 15 dias para voltar a enxergar o suficiente para poder dirigir com segurança, ler as placas de trânsito numa distância maior. E os pacientes hipermétropes, independente da técnica, se for LASIK ou PRK, esses vão demorar mais tempo, 20, 30 dias, para começar a ter uma visão razoável e poder dirigir com segurança. Os pacientes que fizeram LASIK, no dia seguinte já estão usando celular, computador normalmente, sem nenhum problema. E os pacientes que fizeram PRK, nos primeiros 5 dias, eles também vão usar o celular e o computador, porque hoje em dia ninguém consegue mais ficar nenhum dia sem usar os eletrônicos, mas com bastante dificuldade, com a visão bem embaçada, o olho lacrimejando, sensível à luz. Então o tempo de uso vai ser bastante reduzido. Na segunda semana, para quem fez PRK, já é um pouco melhor, o pessoal já volta a trabalhar normalmente, né? Normalmente, quase que normalmente, tendo que aumentar o tamanho da tela, né? O tamanho da letra na tela para usar melhor o computador, ainda com dificuldade para enxergar celular também, mas já conseguem melhor do que na primeira semana. E depois de 15 dias, geralmente, o pessoal está usando bem, já o pessoal do PRK está usando bem já o celular e o computador sem maiores problemas. Lembrando que no PRK também tem a questão de sensibilidade à luz, que demora para melhorar. Então a dica é aumentar o tamanho da letra no computador e diminuir o brilho da tela para não sofrer tanto nesses primeiros dias aí no PRK. Eu queria lembrar também que não existe restrição ao uso de equipamentos eletrônicos depois da cirurgia de LASIK ou de PRK, então pode usar com segurança, não vai estragar a cirurgia, só a questão da dificuldade mesmo de enxergar e de sensibilidade à luz, lacrimejamento, principalmente para quem fez PRK. O tempo de recuperação para voltar a trabalhar vai depender, claro, do tipo de atividade que a pessoa faz, da técnica de cirurgia, mas para quem fez LASIK, geralmente no dia seguinte dá para voltar a trabalhar, se for uma atividade normal, que use o computador dentro de um escritório, tudo. A não ser que o ambiente seja muito poluído, tenha contato com poluente ou sujeira, e a gente recomenda uma semana de afastamento pelo risco de infecção. Ou então, se a atividade exercida tiver risco de contusão no olho, traumatismo direto no olho, e a gente pede para ficar mais tempo, às vezes até alguns meses longe do trabalho, para não ter problema de deslocamento de flap, como eu comentei anteriormente. Agora, para as pessoas que fizeram PRK, eu sempre recomendo pelo menos 5 dias de afastamento do trabalho, porque nesses primeiros 5 dias a visão fica bem embaçada. Não é nem pela questão de dor, porque a dor realmente é mínima e é só no primeiro dia, mas é pela questão do embaçamento no PRK, é mais forte nesses primeiros 5 dias, então eu recomendo que tire pelo menos 5 dias de férias. Geralmente o pessoal volta depois de 5 dias, ainda com dificuldade de enxergar, tendo que aumentar o tamanho da tela, da letra do computador na tela, diminuindo o brilho da luz também, para não incomodar tanto. Mas geralmente depois de 5 dias o pessoal volta a trabalhar, também com dificuldade, com uma visão aí mais ou menos de, vamos chutar aí, 60% de visão, nessa segunda semana, ou seja, né, do 5º, aí do 7º até o 14º dia mais ou menos. E depois de 15 dias mais ou menos, a pessoa que fez PRK começa a enxergar bem, com nitidez, e aí já não tem mais grande dificuldade de exercer nenhum tipo de trabalho. Lembrando que, para qualquer técnica que a pessoa tenha feito, PRK ou LASIK, é bom tirar 7 dias de afastamento das atividades que tenham poluente, que ambiente muito poluído, essas coisas. E para quem trabalha com alguma atividade de impacto, lembrar que o LASIK vai exigir um tempo de recuperação maior, e o PRK depois de uma semana já dá para voltar a esse tipo de atividade. O consumo de bebida alcoólica, desde que seja em quantidade moderada, não vai afetar em nada a cirurgia, nem LASIK, nem no PRK, então não há contraindicação para bebida alcoólica logo nos primeiros dias, desde que em quantidades moderadas.
O tempo de afastamento para pintura de cabelo, de alongamento de cílios, maquiagem, tudo isso, a gente pede uma semana por causa do risco de infecção, tanto no LASIK quanto no PRK, basicamente porque pode entrar em contato direto com alguma substância contaminada. Então, tintura, a gente não sabe o que é usado nesse tipo de procedimento, mas qualquer coisa que entre em contato direto com os olhos na primeira semana deve ser evitado. Então, eu recomendo uma semana para quem quer pintar cabelo, usar maquiagem, alongamento de cílios, essas coisas todas. O tempo de afastamento para ar-condicionado vai depender. Se for um ar-condicionado que tem uma limpeza regular e você não vai ficar diretamente exposto ao ar que vem do ar-condicionado, então dá para voltar já no dia seguinte sem maior problema. Agora, se for um ar-condicionado muito contaminado, muito daqueles antigos, velhos, que não tem manutenção, e principalmente se o jato de ar estiver direcionado direto para a região dos seus olhos, aí eu recomendo que você se afaste pelo menos 5, 7 dias, que é o tempo de risco de infecção. Realmente o ar-condicionado pode conter bactéria, levar para o olho, é um risco muito baixo, mas em teoria ele existe. Então, se for uma coisa muito direta na região dos olhos, talvez seja interessante ficar aí uns 5, 7 dias afastado do ar-condicionado. Mas, fora isso, o ar-condicionado, o que ele pode acontecer é ressecar um pouco mais o olho, mas o ressecamento do olho não vai afetar em nada a cicatrização da cirurgia e não vai colocar em risco a cirurgia. Aí é só questão de pingar um pouquinho mais de lubrificante no olho, mas o nosso medo maior sempre é a infecção, que pode vir de um ar-condicionado contaminado e direcionado direto para os olhos. O tempo de retorno para o uso de lente de contato naqueles pacientes em que a gente não conseguiu tirar o grau todo, porque o grau era muito alto, ainda sobrou muito grau. Lembrando que a gente tem um limite, né, de graus que a gente pode tirar na cirurgia, tanto no PRK quanto no LASIK. Então, para graus muito altos, a pessoa ainda vai ter que continuar usando óculos ou lente de contato, né? E aí a gente pede para, se for PRK, ficar aí uma semana. Depois de uma semana já dá para voltar a usar a lente de contato, uma semana, 2 semanas. Se for LASIK, não, a gente perde um tempo um pouco maior de afastamento por causa do risco de deslocamento do flap, né, novamente, porque essa manipulação do olho, tira e coloca a lente, pode deslocar o flap. Então é interessante ficar algumas semanas sem usar lente de contato para quem fez LASIK. Com relação à alimentação, não tem também nenhum tipo de restrição depois da cirurgia. Muitos pacientes perguntam sobre carne de porco, se pode comer ou não tem nenhum problema. Então, tanto para quem fez PRK ou LASIK, pode comer o que quiser depois da cirurgia, não tem nenhuma contraindicação com relação à alimentação. Pode voltar a fumar depois da cirurgia? Essa é uma pergunta bastante comum no consultório e a gente, como médico, nunca pode incentivar ninguém a fumar, mas o fato é que o cigarro tem inúmeras substâncias tóxicas que podem causar irritação do olho, mas não estragar a cirurgia. Então, para quem fez PRK ou LASIK, o máximo que vai acontecer é o olho ficar mais irritado, mas não vai colocar em risco a cirurgia nem causar nenhum tipo de complicação maior a fumaça do cigarro. O afastamento de praia ou de piscina é mais por causa do contato dos olhos com a água, que pode ter bactéria. Então, a gente sempre pede pelo menos uma semana de afastamento de atividade de piscina e praia. Alguns médicos até aumentam esse tempo para 3, 4 semanas. Eu, pessoalmente, eu recomendo uma semana de afastamento por causa do risco de infecção. Outra coisa importante é a questão do sol, para quem fez PRK. Então, praia e piscina tem muita exposição à radiação solar e a gente sabe que o sol pode causar uma cicatrização exagerada na córnea para quem fez PRK. Então é importante usar óculos escuros nos primeiros 3 meses depois da cirurgia, todo mundo que fez PRK, porque pode causar essa cicatrização exagerada que a gente chama de haze e que pode levar ao embaçamento da visão, principalmente num país tropical que nem o nosso, que tem muita radiação solar. Então, saiu de casa, um dia muito ensolarado, vai ficar muitas horas no sol, coloca o óculos escuro para proteger, independente se está na praia ou na piscina, mas especialmente para quem for frequentar praia e piscina. Andar de carro depois da cirurgia não teria nenhum problema, a não ser a questão do ar-condicionado também contaminado diretamente na região dos olhos, incidindo diretamente no olho. Então, tomando esse cuidado, não teria problema nenhum de andar no carro para quem fez PRK ou LASIK logo no
pós-operatório. Viagem de avião também não tem nenhum problema, é muito comum o pessoal achar que tem risco por causa da pressurização da cabine do avião, da pressão da cabine, mas na verdade não tem. O que tem em viagem de avião, nas viagens muito longas, é a questão do ressecamento dos olhos, porque o ar-condicionado geralmente costuma ser um pouco mais forte e o paciente fica usando uma lente de contato, principalmente no PRK, o paciente usa a lente de contato por pelo menos 7 dias depois da cirurgia, ou sei lá, 5 dias. E a lente de contato já seca muito o olho, então se for pegar avião logo nos primeiros dias, é importante usar um lubrificante para não ressecar demais o olho. Não que vá também causar nenhum estrago maior ou vai provocar algum problema maior na cirurgia, mas vai causar um ressecamento, uma irritação maior para quem fez PRK. E para quem fez LASIK, alguns médicos colocam lente de contato no olho, a maioria coloca e deixa lá pelo menos um dia. Alguns nem colocam lente de contato, mas também é o mesmo cuidado. Entrou no avião, vai secar muito o olho, pinga um lubrificante aí várias vezes durante a viagem e aí evita problema. E a viagem de trem, viagem de metrô, essas coisas, também não teria problema, a não ser o cuidado que tem que se ter, porque são ambientes frequentados por muita gente e geralmente muito poluídos. Então, sem querer, a pessoa encosta a mão lá na poltrona e depois essa mão vai para o olho, vai levar bactéria para o olho. Então, essas viagens de trem, metrô, tem que tomar cuidado nos primeiros dias, a primeira semana depois da cirurgia, que é o período de infecção, mas é mais por causa do risco de infecção. Bom, pessoal, para quem ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado, ou que tiver alguma dúvida sobre cirurgia refrativa, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no cantinho inferior da tela. Pode mandar mensagem para mim, eu vou procurar responder a todo mundo que entrar em contato comigo. Eu peço também para que vocês se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e também que deixem sugestões aqui no próprio YouTube, comentários sobre temas que vocês queiram que eu aborde em outros vídeos do canal. Então eu vou procurar ler todas as sugestões e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!